pode levar qualquer um desses prêmios pra casa. Ajuda, não ajuda? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar e você escolhe qual prêmio que você quer levar pra casa. Gente, que sorte! Comemorando 100 mil seguidores, ela acaba de levar um abraço! Mas não tinha abraço aí. Agora temos, ó! Mas não precisa ficar chateada, você vai levar prêmio. Você vai levar prêmio de qualquer jeito. O meu patrocinador deixou aqui pra vocês, pra você levar uma secadora de roupa automática movida a energia solar. Nossa, preciso. Aqui, ó. Ó, você consegue instalar facinho, não gasta energia, mas não acabou. Você leva ainda pra casa um carregador de celular. Qual que é o seu celular pra ver se encaixa? Celular. Esse aí? Serve, deixa eu ver. Deixa eu ver. Que serve certinho. Carregar pra lá. Não tem vergonha não. Que doido.